E aquele chute do Yuri Alberto no final do primeiro tempo, aquilo ali, eu não sei, quem mais quiser comentar aqui, galera, no chat, se vocês também têm esse sentimento, mas o que tem me incomodado alguns lances do Yuri Alberto, que assim, esse é o tipo do lance, Diegão, que ele desanima, cara. Como o Vessone vem comentando muito nas lives, por aí tal, desacorçoa, sabe? Porque assim, aquele lance, ele domina a bola, não sei se todo mundo vai lembrar do lance, mas ele domina a bola pela direita, limpa um jogador, limpa dois, e aí, se ele não tinha ângulo para chute, se ele não tinha posição correta do chute, toca a bola pro lado, então, para alguém que tá chegando, tenta uma outra jogada, ou então chuta na porra do gol, cara, sabe? Assim, o cara ganha, eu não sei o salário do Alberto aqui, mas ele deve ganhar mais de 1 milhão, com certeza, 1,5 milhão, 2 milhões, não tem quanto é o salário do Alberto. É inadmissível um jogador do calibre do Alberto, cara, até com a quantidade de gols que ele tem na carreira, pelos clubes que já defendeu, né? Santos, Inter, Corinthians, Zenit e tudo mais, cometer alguns lances que ele vem cometendo, cara. Uma coisa é aquele tropeção lá, besta lá no jogo contra o Palmeiras. Aí, sabe, eu até tiro por menos, assim, porque como o Alberto vem colecionando alguns lances bizarros, né? A galera, obviamente, qualquer lance dele agora vira meme e tal, mais um. Então, assim, dentro desse mais um, é aquela hora que o cara tem que parar de cometer esses lances, Diegão. O cara tem que ter mais cuidado, tem que ter mais atenção. Se você não, né? É igual não é um caso isolado, né, Jair? Não é um caso isolado. Né? Exatamente. É igual aquele time que está levando muito gol e é a hora de você baixar as linhas, de você se proteger mais, né? Esperar para sair. O atacante, quando ele está numa má fase, ou então, nesse caso, o Roberto, que está cometendo esses lances bizarros, é hora do cara tomar mais cuidado, né, cara? O André Luiz está colocando aí, né, sobre psicológico e tal, e eu não tenho dúvida, tá, André? Não tenho dúvida que é isso mesmo. Ele tá com o psicológico abalado, e se abala muito fácil. Eu falei disso aqui já em várias outras lives. Eu acho que é algo que ele precisa trabalhar, porque e aí eu sempre vou resgatar isso, que também ficou marcado, tá? Naquele jogo contra o Santos na Vila Belmiro, que ele faz o gol e ele atravessa o campo de joelhos, para mim ali foi um exagero tremendo. Cada um é cada um, né? Cada um sabe da sua pressão e tal, mas é só um exemplo do quanto o Alberto se deixa abalar, e era uma questão de jejum, né? Ele não fazia gols em alguns jogos e aí fez aquela travessia da Vila Belmiro lá de joelhos. Então, assim, isso mostra, né? E aí o Corinthians, é até difícil a gente falar isso, né, Diegão? Mas, quer dizer, esse deveria ser até um acompanhamento que o Corinthians deveria ter com um jogador como o Edalberto, entender assim, que é um jogador, ele é um bom jogador, gente. Ele é um bom jogador. O Edalberto não tem a quantidade de gols na carreira à toa. Ele já provou. O que me incomoda muitas vezes é as pessoas, assim, excluírem o histórico de um atleta, de uma pessoa, então apagar isso por conta de um momento ruim. O Will Alberto está passando por um momento ruim. Ponto. Isso aqui eu acho que todo mundo concorda e a gente não discute. Agora, não dá para a gente jogar no lixo o histórico do Will Alberto. A gente falou algumas vezes aqui, o Will Alberto é um dos jogadores, na idade dele, que tem mais gols no mundo. Isso não pode ser desconsiderado. Não pode. Ah, Jardel, mas o Will Alberto deve ser um dos jogadores no mundo que mais comete esses lances bizarros. Eu acho que é possível, tá? Se a gente puxasse alguma coisa assim, que não tem esse tipo de levantamento. Então, assim, me incomodou muito. E eu estou dizendo isso porque naquele final do primeiro tempo, o lance do Alberto, Diego, ele tira assim sabe, cara, você olha, tipo, tira a vontade de viver. Você olha e fala, cara, eu resgatei um vídeo daquele Léo, que é da lateral do Santos, deu um jogo, eu não sei se o Santos perdeu, que quando foi eliminado, que aí pegaram uma entrevista do Léo que fala, Léo, e aí? Ele, vontade de chorar e morrer. Ele fala isso na entrevista, né? Vontade de chorar e morrer. A minha vontade é de chorar e morrer quando eu vejo um lance desse do Will Alberto, cara. Porque é muito bizarro. Você fala assim, cara, lascou. O Will Alberto tá sem confiança de novo. O Will Alberto, né? E se o nosso camisa 9, Diegão, se o nosso centroavante tá desse jeito, cara, sabe? Eu vou defender de quem? Do Wesley? Vou defender do Romero? Que a gente Jardel, mas aí eu tenho um ponto para reforçar a sua tese contigo e complementar. Concordo com tudo que você falou. O Will Roberto não é bagre, ele é bom jogador, ele já demonstrou qualidade, mas, por um outro lado, há quanto tempo nós falamos disso aqui? A gente não pode ter um atacante tão frágil, Jardel. A gente não pode ter um cara que oscile tanto. A gente não pode deixar de considerar que, sim, ele chegou com um peso financeiro de um cara que tem que resolver. Então a gente não pode ter um atacante tão frágil psicologicamente. Um cara tão dependente. Porque assim, para o Corinthians sair dessa, precisa do Roberto. É por isso que eu acho que
a diretoria do Corinthians, né, a instituição, tá? Ela precisa olhar para o Yuri Alberto da seguinte maneira, ó, eu tenho o que fazer com esse jogador, eu consigo trabalhar esse psicológico dele? Ah, não consigo. Então empresta, vende, faz alguma coisa, porque o Corinthians é um time de pressão. O Corinthians é um time de muita visibilidade. Se o Yuri Alberto não tiver condições psicológicas de jogar no Corinthians, ele tem que jogar em outro clube, cara. Ele vai ter que ir, então, para um mercado europeu, né? Secundário, para, sei lá, um outro time, porque o Corinthians é pressão. O Corinthians, no momento que entra numa situação dessa, como está entrando, e aí você vê um lance dele, aquela tropeçada do Yuri Alberto lá, aquela queda dele contra o Palmeiras, cara, virou meme em tudo que é grupo de WhatsApp que você puder imaginar, figurinha e tudo mais. E isso chega pro cara. É claro que chega, né? Naturalmente chega para ele. Então, assim, o Corinthians tem que decidir o que faz com o Yuri Alberto, porque a gente precisa de um centroavante que aguente pressão, cara. Não, e sem contar que, além dele não estar resolvendo, ele inviabiliza que o clube contrate alguém para resolver, porque o clube quer que pelo valor dele, exatamente. O clube quer que quem seja o cara para resolver seja ele. E tá muito claro que o Yuri hoje não é esse jogador. Ele pode se tornar, ele tem potencial. Ele ainda é um jogador jovem, mas é um jogador que o Corinthians depositou muitas fichas e que tá muito claro que não é o que se esperava dele, né? Não é um bagre, mas, Ariel, não dá pra gente também passar o tempo todo aqui, a gente, que eu digo a gente, tá? Não é você não, até porque você não tá fazendo. De ficar passando a mão na cabeça do Yuri. Tanto é que eu abri essa minha fala. Resolver a nossa situação. Eu abri essa minha fala aqui, criticando ele, aquele lance final do primeiro tempo, que aquilo ali, para mim, sabe assim, o que eu quero dizer é o seguinte, Diego, não sei se algumas pessoas tiveram o mesmo sentimento que eu, mas o primeiro tempo está terminando, o Corinthians fez um primeiro tempo ali honesto, dentro da sua mediocridade atual, junto com o Vasco, né? Ninguém ali se destacou muito, mas o lance do Yuri Alberto, cara, ele inviabilizou para mim o segundo tempo. Quando eu vi esse lance, eu falei, puta que pariu, cara, e o Alberto está desse jeito de novo, lá vamos nós com o segundo tempo, né? Terrível. E aí depois, né? O resto é história. Então, assim, não dá. Eu tô também já cansado, cara. Cansado mesmo, de saco cheio de ficar defendendo o Alberto. E o pior é que eu defendo, tá? Aí os caras vêm criticar ele nos grupos pra mim e tal. Falo, cara, mas olha os números do cara. Olha o cara, né? Já foi importante. Pô, tem 14 gols esse ano. E tudo isso é verdade, né? Se a gente quiser, aquilo que a gente falou, a história do advogado, né? O lado que a gente quiser defender, a gente tem material para defender o Yuri Alberto. Mas é cansativo, cara. É cansativo e não dá para o Yuri Alberto viver nessa montanha-russa. Daqui a pouco ele é o artilheiro do Corinthians, é o artilheiro da Arena, daqui a pouco vai bater o artilheiro da Arena, e daqui a pouco o cara fica meia dúzia de jogos sem fazer gol e começa a cometer esses lances bizarros, né? Então, assim, muito, muito incomodado com o momento também do Yuri Alberto, não só pela falta de gols, tá? Mas por esse contexto. Não é só a falta de gols, não. É o acúmulo de lances bizarros que parece que é um jogador que não tem um mínimo ali de discernimento, de entender. Não é que ele não possa arriscar um chute de fora da área de esquerda. Até pode. Ele puxando aqui no histórico, ele fez um baita de um golaço inesperado num chute de fora da área de esquerda contra o São Paulo no Morumbi. Pegou na veia, acertou na gaveta. Não é que ele e aquele gol que ele fez contra o Fluminense no Maracanã? Então, só que assim... Eu só estou dando um exemplo, né? Foi um lance meio... Isso, mas é uma questão assim de saber que o momento não é bom, não é de confiança, e saber que ali não era o momento... Não é que não possa arriscar de esquerda. Tava na cara que ele estava desequilibrado, que ele não estava posicionado para tentar um chute daquele, cara. É meio bizarro, cara. É meio bizarro. Ó, o Mateuzinho está destacando aqui, né, que se eles não se enganam, ele só tem 2 gols no Brasileirão, e eu acho que é isso mesmo, tá, Mateuzinho? Se eu não me engano, é isso mesmo. E se depender dele, para fazer gol, a gente vai cair. Esse é meu ponto, tá, Mateuzinho? Hoje, se a gente pegar o recorde de hoje, a gente vai falar isso. Daqui a pouco ele entra numa boa fase e começa a meter gol, né? Então ele já fez isso várias vezes. A gente já viu nessa. Os próprios 2 gols que estão sendo citados são aqueles 2 gols contra o Atlético Goianiense que nós elogiamos muito. Exatamente. O gol de um autêntico camisa 9, finalizou muito bem o primeiro, cortando para dentro, finalizando de esquerda, e o segundo, uma finalização rápida que o goleiro nem esperava. Ele foi muito bem ali. Mas ali é uma gota num oceano que a gente não vê, né? Ali foi uma exceção. Mas o Rodrigão Alves está colocando a pá de cal aqui. Ele tem que entender que não está no Cuiabá. Para ficar arriscando esse chute fora da área, né, Rodrigão? É isso. Para encerrar o assunto do Yuri Alberto, mas eu estou muito incomodado, tá, cara? Só para deixar claro para vocês aí.